Você já leu algum jornal com notícias só do seu bairro? Pois é, esse tipo de material está cada vez mais comum no DF. São as mídias comunitárias. Esse é o assunto do Doc Tem dessa semana, que você vai acompanhar na reportagem de Gustavo Lúcio com imagens de Wagner Augusto. Os jornais comunitários impressos são usados pelas comunidades para garantir o acesso a informações locais. Eles também servem de instrumento para prestação de serviços e divulgação de iniciativas desenvolvidas nas cidades. Dados da Associação de Veículos de Comunicação Comunitárias e Mídias Eletrônicas do Distrito Federal e entorno, a ASVECOM, mostra que atualmente existem no DF cerca de 100 jornais comunitários impressos. A mídia impressa ainda tem uma importância fundamental. E no caso dos jornais de bairro, dos jornais comunitários, isso é muito interessante, porque muitas vezes aquelas regiões não são representadas nos veículos que estão tratando das questões mais gerais e de muitas pautas que acabam ficando concentradas no centro, como é o caso de Brasília. A gente vê, às vezes, muita coisa no plano piloto e deixa a pessoa que mora no Riacho Fundo ou no Paranoá, em outros lugares, acaba não conhecendo aquela realidade do cotidiano mesmo. E desse ponto de vista, esses jornais cumprem um papel interessante. Eu acredito que o jornal comunitário ele tem uma força muito boa junto à comunidade local. Por isso ele é tido como jornal comunitário. Eu lembro da primeira eleição da presidente Dilma, que um dia ela falou assim, nós estivemos reunidos com ela, falou assim, gente, eu apoio o jornal comunitário, porque quando eu morava, porque todo mundo sabe que ela mora em Porto Alegre, e eu recebi, ela falou, eu recebi o jornalzinho na minha casa, eu sabia notícia do meu bairro, da minha cidade. Então isso foi ficar muito agradecido, a própria presidente da República apoiando a gente, dizendo que ela sabia as notícias do bairro dela através do jornal que jogava na porta da casa dela. Isso é lindo. Alguns jornais do DF foram criados poucos anos depois da inauguração de Brasília. O Jornal Satélite é um deles e circula na região até hoje. O Jornal Satélite foi um jornal que nós fundamos em 1966, 8 anos depois da implantação de Taguatinga. O que é o jornal comunitário? O jornal comunitário é aquele que se dedica a uma determinada comunidade. No Jornal Satélite você não encontra notícia, não encontra comentário, não encontra nada, nem na página social, coisas que não digam respeito a Taguatinga. O Jornal Satélite tem 48 anos de dedicação a Taguatinga. Mas, para manter estes jornais em circulação, o trabalho é duro e o capital vem principalmente do apoio de comerciantes das comunidades. Em 2013, uma iniciativa da deputada distrital Luzia de Paula estabeleceu o repasse de recursos da publicidade do GDF às mídias comunitárias. A emenda à lei orgânica foi aprovada na Câmara Legislativa e deve ser aplicada esse ano. Tem gente que depende da mídia, das publicidades para sobreviver, para manter a própria família dela e para manter o seu escritório, né, para rodar o jornal, porque para rodar o jornal tem gasto, a editoração do jornal, tem a impressão dele, tem a distribuição, então isso é custo. Com a aprovação da destinação de uma parte dos recursos da publicidade oficial para esses veículos, mas é muito importante o debate sobre quais são as regras e os critérios que vão ser adotados para distribuir esse dinheiro. Para quê? Para que a Secretaria de Comunicação do GDF, agora incorporada à Casa Civil, não se torne um balcão de negócios. A gente não quer uma relação clientelista. Então o jornal fala bem do governo e o governo dá dinheiro para o jornal. Não. É necessário que haja critérios claros e transparentes para que essas publicações não fiquem dependentes nem do governo ou nem de quaisquer outros órgãos públicos e possam praticar uma comunicação voltada para o seu bairro de qualidade e tendo inclusive a liberdade de poder fazer as críticas que são necessárias. Os resultados das cobranças feitas pelos jornais comunitários são percebidos pelos moradores, já que muitos serviços são realizados pelo governo depois da publicação de matérias. Eu fui solicitada por um empresário do meu setor para eu conhecer uma série de buracos aqui na QSC, em Taguatinga Sul. Eu fotografei, vim à administração de Taguatinga, conversei com o administrador na época, e com dois dias depois o administrador atendeu o pedido, tampando os buracos e consertando algumas calçadas. Esse jornal com certeza chega à mesa da assessoria de comunicação do governador e dos deputados
e através disso termina cada um tomando a providência de acordo com o papel de cada um dentro do setor público, né? Os profissionais acreditam que 2015 será um ano de bons negócios para os jornais comunitários e fazem um convite para que você conheça os da sua cidade. Bom, eu estou convidando vocês, telespectador, para conhecer melhor o trabalho do jornal comunitário. Aquele que chegar à sua mão no salão de beleza, na frutaria, no sacolão, leva para casa e dá uma olhada. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. E mais importante ainda, ele é mais acessível a você. Procure descobrir quais são os jornais que tem próximo da sua cidade, próximo da sua casa, próximo da sua rua. Procure conhecer o jornalista que está se empenhando em divulgar a sua quadra e entre em contato com ele. Você vai ter um retorno muito melhor do que se você estiver procurando os grandes veículos.